Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu tomo a escritura do Salmo 37, versos 4 e 5, para nossa reflexão nesta manhã. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Se deleitar no Senhor é ter prazer, alegria, confiança, gozo. E o que traz isto é a certeza de que Ele cuidará de você. Ele suprirá suas necessidades. Deleitar-se no Senhor é exatamente o que Israel deixou de fazer quando estava cruzando o deserto. Ao invés de se deleitar, Satanás fez com que Israel começasse a murmurar. Murmuração fecha as torneiras do céu. O fato de se deleitar faz com que a torneira seja aberta. É o que a palavra de Deus está dizendo. Deleita-te no Senhor. Se alegre nele e Ele concederá o desejo do teu coração. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, o profeta Isaías nos mostra onde já se viu um Deus como nosso Deus, que peleja por aqueles que nele esperam. Ainda o salmista diz: espera, pois, no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Para que nós recebamos esta bênção de Deus, se deleitar no Senhor e Ele conceder o desejo do nosso coração, nós temos que rejeitar a preocupação. Se deleitar é confiar. Se deleitar é estar seguro de que Deus é mais do que capaz de cuidar de nós. Preocupação, você se preocupa quando você sabe, por exemplo, que está viajando em um ônibus e o motorista do ônibus está cochilando, ele está sonolento, ou que o piloto do avião onde você está viajando, ele é inexperiente, ou qualquer coisa assim. Mas quando você tem confiança, então você deleita, você descansa, você relaxa. No livro de São Marcos, capítulo 11, verso 24, o Senhor Jesus Cristo nos deu a fórmula de como pedir e receber. Ele disse: quando orar, creia que você receberá e você terá aquilo que você pediu. E quando você crê que aquilo já é seu, então você fica feliz, você se alegra, você deleita, e então Deus concede o desejo do seu coração, porque Ele prometeu que faria isso. Lembre-se, não sou eu quem está falando, foi Deus que disse no Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Para você se deleitar, você precisa renunciar às dúvidas, você precisa rejeitar o medo. Na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, parágrafo 9, o profeta disse: a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Ele disse: mesmo se você estivesse com câncer, mas você não temesse, você não estaria tão ruim. Mas quando você tem medo, o medo é uma fé negativa. Assim como a fé positiva atrai a vitória, o medo atrai a derrota. Mas como nós podemos ser derrotados?
quando a Bíblia diz no Salmo 27, verso 1, que o Senhor é a força da nossa vida. Devemos lembrar também do que está escrito em Provérbios 24, verso 10, se você se mostrar medroso, fraco, então, na hora da prova, então a tua força será pequena. Mas não precisamos ter medo, porque também Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mesmo quando você em algum momento estiver se sentindo fraco, a Bíblia também nos dá nos mostra a maneira de recuperar as nossas forças. E como é que uma pessoa que está se sentindo fraca, desanimada, pode recuperar a sua força? A receita está em Joel capítulo 3, verso 10. Diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então o profeta também nos diz, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, após ele contar a história do irmão Pedro Cartwright, que mesmo enfrentando um homem que estava com uma pistola, um valentão, o valentão proibiu o irmão Pedro Cartwright fazer um culto ali que Deus havia mandado ele fazer. E o valentão disse: a única maneira de você fazer esse culto é se você passar por cima de mim. O irmão Pedro Cartwright, ele não teve medo. Ele agarrou aquele homem pelo pescoço, jogou no chão, pulou em cima dele, deu-lhe uns bons socos e disse: você já tem o suficiente? O homem levantou, apertou a sua mão. Aquele homem provavelmente nunca tinha visto tamanha coragem na sua vida. Ele voltou para o culto à noite e foi salvo. Por quê? Porque o irmão Pedro Cartwright não teve medo. Ele teve confiança no Senhor. Davi também não teve medo quando ele teve que enfrentar Golias. Não importa o tamanho que fosse Golias, Davi estava olhando, era para a promessa que Deus havia feito a Israel, ao seu povo. Em Gênesis 22, verso 16 a seguir, Deus disse que a semente de Abraão possuiria a porta dos seus inimigos. E Davi sabia que ele era semente de Abraão. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também, ao ser jogado na cova dos leões, ele sabia que se ele entregasse o seu caminho ao Senhor, confiasse nele, Deus tudo faria. E Deus não mudou. Ele disse: eu sou Deus e não mudo. A única coisa que Deus está esperando é encontrar alguém que confie nele. No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, creio, ali está escrito: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com o Senhor. E como é que o seu coração pode ser perfeito para com Ele? Crendo nele, crendo no que Ele disse. Creia no que Deus disse. No livro de Jeremias, capítulo 1, verso 12, Deus diz: viste bem que velo sobre a minha palavra para a cumprir. Também em Números capítulo 23, verso 19, Deus disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Confia no Senhor, porque a palavra diz, mostra que Deus luta por aqueles que nele espera. Então, nós temos toda a razão para confiar em Deus. Deus, quando chamou a Israel, tirou Israel do Egito, levando para a Palestina. Israel deveria saber que nosso Deus não é um Deus irresponsável. Se Deus chama alguém, Deus cuida desse alguém. Deus jamais chamaria alguém para abandonar essa pessoa. Deus jamais abandonou a Israel. Deus jamais abandonou a quem quer que seja que confie nele. Então, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. A única maneira de você deixar de se deleitar é se você aceitar o medo, a dúvida que o diabo traz. O profeta disse que o diabo nos traz medo, ele nos traz enfermidade, ele nos traz coisas e você não deve aceitar. Ele então traz
um diagnóstico médico e diz que você está doente, e ele coloca o seu nome ali, mostra o seu nome ali, e ele faz com que você aceite. O profeta disse: se você aceitar, aquilo é seu, mas se você rejeitar aquilo, ele terá que levar aquilo de volta. Então, a maneira de ter gozo é crer no que a palavra diz. A palavra nunca diz que você está doente. A palavra diz: pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então rejeite qualquer afirmação do diabo que te traga medo. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o diabo te trouxer doença, você lembre-se do que Deus disse em Êxodo capítulo 26. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A enfermidade ou qualquer outro problema não é razão para você temer. As enfermidades, os problemas são apenas oportunidades para que Deus possa se mostrar forte para com você. Deus quer que você tenha vitórias. E a única maneira de você ter vitórias é Deus permitindo que você tenha lutas. Satanás nunca foi criado para destruir um filho de Deus, uma filha de Deus. Satanás foi criado para que os filhos de Deus tivessem a quem vencer. Você vai vencer. Você nasceu para vencer. Os demônios lutam contra Deus e os seus filhos, mas em Apocalipse capítulo 17, verso 14, diz que os demônios lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e vencerão aqueles que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Você é este eleito, você é este crente fiel. Talvez você não se julgue fiel, talvez você não se julgue digno, mas é exatamente por causa disso que Jesus Cristo morreu na cruz por você, porque agora você carrega a fidelidade dele, você carrega o mérito dele, você carrega a santidade dele. A adoção que Jesus Cristo recebeu lá no Monte da Transfiguração, ele não guardou para ele, ele não jogou fora, ele deu para cada um dos seus filhos, a semente de Abraão. Nós somos agora mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então confie em Deus, seja qual for a dificuldade que Deus permitiu vir sobre você. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que Deus não permite vir sobre nós nenhuma tentação acima da nossa capacidade. O profeta também nos disse que quando você enfrenta uma dificuldade é porque você achou graça aos olhos de Deus. Deus sabe que você iria vencer. Então tenha prazer, tenha alegria, encare os problemas da vida, entre nesta luta com toda a coragem, dizendo: eu vou vencer, não vou perder. E Deus se mostrará forte a seu favor. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe. Mas lembre-se, estas coisas são a mais pura verdade, porque não foi nenhum homem quem disse, foi Deus quem falou.